Canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, nos reunimos com você para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia, deste domingo, dia que como igreja nós celebramos São Pedro e São Paulo, é o Evangelho de Mateus 16, de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá revencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nesse dia festivo, o Evangelho vem nos falar de Pedro, esse primeiro pastor da igreja que hoje nós celebramos. Esse pastor que recebeu as chaves do Senhor, as chaves do céu. Mas é esse pastor também que conhece, que afirma, que sabe quem é Jesus. Porque Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens quem eu sou? Ou seja, ele perguntava: o que o povo por onde vocês andam falam quem eu sou? Então eles foram falando ao Senhor. Uns dizem que é João, outro que é Jeremias, outros ainda que é algum dos profetas. O povo dizia tudo, menos quem ele realmente era. Então, quando Pedro se pronuncia, ele fala, o Senhor fala a ele: feliz és tu, porque não foi o homem quem te disse, mas o meu Pai que está no céu. Porque Pedro bem podia dizer como as pessoas, porque ele as ouvia. Mas ele não fala como as pessoas, ele fala como ele é ensinado pelo Senhor. Então o Evangelho desse dia nos chama a atenção para isso. Quem é Jesus para nós? O que Jesus representa para cada um de nós? O que ele representa em nossas vidas? O Evangelho vem nos perguntar isso hoje. Será que nós falamos como essas pessoas? É um profeta? Ou é aquele que realiza milagres? É aquele que cura? É aquele que me socorre quando eu preciso? Hoje o Senhor nos questiona. Mas Ele vem questionar em cada um de nós a disponibilidade de quem deseja ser seu discípulo. Ele vem nos afirmar que o amor a Ele deve superar até mesmo o amor próprio, da própria família. Que o verdadeiro discípulo é aquele que assume a cruz, é aquele que acredita, que ouve o Senhor, é aquele que se dispõe a renunciar aos seus interesses pessoais
e coloca-se totalmente ao lado do Mestre. É aquele que desgasta a sua vida por ele. Nesse sentido, ele vem nos falar que é necessário abrir mão do próprio ego, das seguranças, para viver inteiramente sobre o seu comando, sobre o seu controle. É necessário abrir mão da nossa inteligência para confiarmos no Senhor, para pedirmos dele essa inteligência, esse entendimento, para experimentarmos e termos essa intimidade, para sabermos quem ele é, quem de fato ele é. Então, quando Pedro responde, e ele fala: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Isso representa o amor, a intimidade para com o Senhor. E é por conta disso que Pedro recebe as chaves. Não é por conta da resposta, mas é da experiência, da vivência que fez com que ele desse essa resposta. Então o Senhor nos chama a atenção para isso. Para olharmos para nós e nos questionarmos quem é Jesus na nossa vida. Ele é o Filho de Deus, o Messias, o Filho de Deus vivo. Quem é o Senhor para cada um de nós? E como nós estamos vivendo? Estamos ligando o céu à terra ou estamos desligando o céu da terra? Porque saber quem é Jesus é também termos essa atitude, essa ação de ligarmos o céu com a terra ou a terra com o céu. Peçamos isso neste domingo, dia que como igreja nós celebramos São Pedro, o primeiro pastor, e São Paulo, o maior missionário, que após o encontro com Jesus, após ele saber quem era Jesus, ele se lança e se desgasta na missão, no anúncio desse Jesus. E Paulo já naquela época usou de todos os meios para que a palavra chegasse a todos. Ele andou a pé, de barco, de carroça, de todos os meios que existiam naquela época, Paulo lançou mão para que o Senhor ficasse conhecido. Que todos tivessem o conhecimento do Senhor e da palavra. Isso é ligar a terra ao céu, é trazer o céu para a terra. Peçamos isso neste dia. Peçamos ao Espírito Santo a graça, a sabedoria, o discernimento de podermos ligarmos a terra ao céu, o céu à terra. De não termos medos de nos desgastar, de nos esforçarmos pelo anúncio, pelo conhecer Jesus e pelo torná-lo conhecido. Que o Senhor nos abençoe neste domingo e nos conduza nesse caminhar. Lembrarmos sempre hoje o que eu posso fazer para ligar a terra ao céu, para trazer o céu à terra. Sempre nos questionarmos e anunciarmos Jesus, para que ele se torne conhecido, para que o céu seja experimentado aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.